Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tentar dar uma ideia geral de como a gente vai fazer as nossas consultas em algumas bases de dados científicas. Aqui eu selecionei duas bases de dados que são bastante usadas, a PubMed e a Cielo, e vou tentar passar alguns parâmetros importantes aí para fazer as buscas. Na verdade não tem muito segredo, mas uma vez que eu já tenha os descritores que eu vou usar, as palavras-chave que eu vou usar para fazer a minha busca, eu vou digitar essas palavras nesse campo de pesquisa e depois eu vou passar algumas informações de como é que a gente pode trabalhar com os artigos que vierem triados a partir dessas informações que a gente está passando para o servidor. Então, como é uma base de dados internacional, as nossas pesquisas aqui elas precisam ser feitas em inglês também. Então, eu posso usar um ou dois descritores. Então, por exemplo, se eu coloco backpine ou lombalgia, eu já tenho uma série de descritores aqui, uma série de artigos relacionados à lombalgia. E se eu quiser triar isso de uma outra forma, eu vou associar outro descritor. Então eu tenho um número menor de artigos agora, mas colocando mais de um descritor. Eu coloquei o AND aqui para somar as duas palavras, mas na verdade não é absolutamente necessário que essa palavra seja usada. Então, se eu fizer uma outra busca colocando só lombalgia e medicina osteopática, a gente não tem nenhum tipo de alteração nos resultados encontrados. Eu consigo ainda fazer uma triagem em função do que foi encontrado. Os artigos clínicos, artigos de revisão, ou algum outro tipo de estudo que a gente queira documentar aqui. Os artigos que estão disponíveis no texto completo, somente o resumo, as publicações dos últimos 5 ou 10 anos, e eu posso triar ainda com alguns outros tipos de filtros, de acordo com o modelo de estudo que eu esteja procurando. Então, essa aqui é uma maneira da gente começar a fazer as nossas buscas, e lembrando que os principais artigos que a gente vai encontrar, os estudos mais valiosos, com melhor rigor e valor científico, eles estão normalmente vinculados às bases de dados internacionais. A Cielo é uma base de dados, uma biblioteca eletrônica, né, que tem uma quantidade de trabalhos maior, aí ligados a países mais próximos. E entre eles uma grande quantidade de trabalhos brasileiros também, e trabalhos publicados em língua portuguesa. Então, para fazer as buscas aqui, a gente não tem muita diferença em relação ao que a gente viu, mas uma das coisas é que aqui eu já consigo fazer as buscas em português também. Então, eu vou mudar um pouco minha ferramenta de busca. Dor e fisioterapia. Então, todos os trabalhos ligados com essas palavras-chave eles vão ser listados aqui. Aqui eu ainda posso decidir qual é a revista que eu quero consultar, o país que eu quero consultar, e até mesmo se eu quiser colocar algum outro tipo de palavra-chave, para triar um pouco mais esses artigos, eu ainda também posso fazer isso. Então, lembrando que o primeiro ponto é saber quais os descritores mais importantes em relação ao tema que eu quero trabalhar, e depois a maneira que eu vou fazer a minha disposição desses descritores para fazer as minhas consultas. Lembrando que se eu fizer uma consulta em português, eu vou ter trabalhos em português. Se eu fizer uma consulta em inglês, eu vou ter os trabalhos publicados em língua inglesa, que podem ser de qualquer outro país que faça publicação nessa língua. Obrigado.